Vamos falar dele, do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele determinou hoje pela manhã que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasquez, fosse solto. Moraes revogou a prisão preventiva ao entender que os fatores que determinaram o encarceramento há um ano não se aplicavam mais. Silvanei Vasquez ainda terá que cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de portar arma de fogo, sair do país ou usar redes sociais. Isso eu acho o máximo. Ele está preso desde 9 de agosto do ano passado, sob a acusação de tentar interferir no resultado do segundo turno das eleições de 2022, a fim de beneficiar Bolsonaro. Marcelo Bella, deixo esse tema com você, porque o presidente Caveira Preta, com tanta comenda do BOP, é óbvio que tem que passar na frente. Agradeço o apontamento. Conheço o Silvinei pessoalmente, um homem que tem uma carreira ilibada, que chegou por meritocracia como supervisor nacional da Polícia Rodoviária Federal. Realizamos algumas motociatas com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, onde o supervisor nacional Silvinei Vasquez estava lá. E, independente da sua ideologia política como cidadão brasileiro, eu tenho certeza absoluta que nada foi provado e que ele é mais um caso de um preso político. Um preso político a qual sofreu uma tortura psicológica durante esses 12 meses que ficou na cadeia, e é mais um caso de destruição de uma carreira de um homem que representa um grande valor para o país. Nós somos as nossas carreiras, nós somos as nossas escolhas. Nós, na nossa vida adulta, nos tornamos a nossa profissão. E destruir uma carreira é destruir uma vida, né, professor Suano? Essencialmente, né, Pavinato? Eu vou pegar a partir do que o Marcelo Bella falou acerca... Não é igual 2 candidatos a prefeito de São Paulo, que destruiu uma carreira é outra coisa. E eles aproveitaram a carreira, né? Ali a carreira não foi destruída, foi aproveitada da perspectiva do Pablo Marçal. E, segundo ele falou, ele vai colocar a mesa. Vamos ver. Mas veja, aí é muito claro todo o exercício de destruição de reputações. Porque essa é a essência que precisa ser feita. Estão fazendo com ele, que é um indivíduo que ascendeu na carreira, ascendeu na profissão de uma forma meritocrática, fizeram com o Mauro Cid. O Mauro Cid, por exemplo, ele seria certamente, independentemente dele ser filho de um general de 4 estrelas, ele seria certamente general do Exército Brasileiro pelo mérito, porque o Mauro Cid, ele era duplamente coroado. Mas agora no governo não vai ter mais general de 4 estrelas, porque a gente já só quer 5 estrelas. Agora, muito provavelmente não vai ter mais de 4 estrelas, porque ela provavelmente vai querer utilizar as estrelas para compor suas joias. Então vai retirar as 4 estrelas de todos os generais para economizar e jogar para lá, para dentro do Palácio do Planalto. Mas a mesma coisa, estão destruindo a carreira do Mauro Cid. O Mauro Cid não resta a ele nada mais além do que esperar, nesse final de carreira, que ele possa avançar em outros aspectos da sociedade, aspectos profissionais. E ele tem capacidade de avançar em qualquer... Mas destruíram a carreira do Mauro Cid. Tentaram destruir, e certamente, no caso dele, ele tem outras perspectivas, tentar destruir. Foram exatamente naquilo que é de mais baixo. Qual foi a baixeza da acusação? De que ele utilizou os instrumentos públicos para beneficiar o presidente da República num processo eleitoral que não teve nenhuma fraude. Se houve fraude, foi por parte de alguém como ele, porque isso é a baixeza que foi adotada. Ora, não há como comprovar isso, certamente ele não fez. Se ele participou de algo, e aí foi uma ingenuidade dele por imaginar que nós vivíamos num país totalmente democrático, em que ele poderia expressar quais são os seus sentimentos. E aí foram atrás, para que ele fosse punido exatamente por não estar do lado do amor com o PT. Ou seja, ele estava do outro lado, então não tem amor aí. É a tentativa de destruição, sim, de uma carreira, o exercício pleno. E tentativa detalhe, não, conseguiu com ele, atingiu com êxito, né? Não, e detalhe, ele vai para casa com tornozeleira. É assustador você colocar tornozeleira em pessoas que são decentes para ficarem marcados. Eles vão conseguir, isso é que é o mais legal,
tornar as tornozeleiras um símbolo da dignidade por causa de toda a falta de dignidade que eles estão demonstrando. Que observação, hein? Por perseguir pessoas que são corretas. Eles estão perseguindo aquilo que é quase o mesmo símbolo. O que era a cruz para o Império Romano? Era a pior ação de tortura. E eles produziram o símbolo da maior dignidade humana, que resultou na religião, que é uma religião do perdão, da bondade e a religião da glorificação. Eles vão conseguir transformar a tornozeleira num símbolo. Espero que eles consigam criar algo para punir adequadamente os verdadeiros criminosos. Eu poderia citar, não sei se eles vão concordar comigo, estuprador é criminoso, assassino é criminoso, cara que rouba celular e dá tiro em alguém, mesmo que seja para tomar uma cerveja, é criminoso. Mas esses são crimes democráticos. São crimes democráticos. Isso é crime. São crimes democráticos. São que crimes o STF ele democráticos. criou. O STF criou essa aberração no Brasil. Sim. É um crime antidemocrático. Como se existisse crime democrático. Aí o Alexandre ele fala o seguinte, né? Não existem mais os elementos que foram invocados para a prisão preventiva. Em algum momento existiram esses elementos. Esse é o negócio. Porque ele já não era chefe da Polícia Rodoviária Federal. Bastava ele ter sido afastado do cargo. Ué. Que elementos existem? Porque ele fraudou, ajudou a fraudar, ele quis fraudar a eleição para ajudar o Bolsonaro. Bom, para ajudar, sempre vamos esquecer Bolsonaro e Lula. Fraudar a eleição, o Alexandre de Moraes também fraudou, ele devia ter feito igual o Jânio Quadros, lembra? Multo-lhe e multo-me a mim mesmo, prendo-lhe e prendo-me a mim mesmo. Porque quando o Alexandre de Moraes aprovou com os seus comparsas no TSE, que é o equivalente ao CNE da Venezuela, que eu nem sei se o CNE da Venezuela é tão ousado quanto o TSE brasileiro, fez aquela resolução, vale repetir todas as vezes que se fala nisso, de 20 de outubro, ou seja, 7 meses depois do fim do prazo para o TSE emitir resolução, e a eleição foi regulada por essa resolução, ele fraudou a eleição, não importa se por Lula ou por Bolsonaro, mas fraudou. Pois é, Pavinato, e você vê que tem na Revista Oeste uma matéria do Christian Costa, que é de 7 de junho desse ano, que até o título é Um Policial Esquecido na Cadeia, que trata justamente do Silvinei, que eu recomendo bastante a leitura. Ele até lembra que no dia 30 de outubro, né, de 2022, o próprio Alexandre de Moraes deu uma entrevista falando que essas tais operações da Polícia Rodoviária Federal não tiveram impacto algum do pleito. Ou seja, ele falou uma coisa e depois fez outra. E como você colocou, essa proibição de usar redes sociais, que proibição que é essa? Se ele quiser ir na padaria e falar, postar, comer um pão na chapa, ele não pode, porque ele não pode ter acesso à rede social. É igual essa censura que está em vigência no Brasil para vários jornalistas e opinadores, que a pessoa não pode ter a opinião futura, ou seja, é uma censura pior do que a do regime militar, quando você censurava palavras, né, censurava uma matéria. Agora você censura a vida da pessoa, e hoje em âmbito de redes sociais, a pessoa depende daquilo para opinar, para emitir sua opinião, especialmente no X, onde você não consegue ter uma liberdade maior, ao contrário das outras redes, onde a censura é grande. Agora, o que me espanta é que com essa institucionalidade corrompida, a gente vê principalmente muita gente do meio jurídico encampando isso, né, com algum objetivo que a gente não sabe qual é. E o que precisa ficar bem claro para essas pessoas que vêm encampando, dando vazão a isso, porque seria para proteger a democracia, esse signo absolutamente vazio que é proteger a democracia, a história não costuma ser muito benevolente com os covardes, com quem apoia regime de exceção e apoia a perseguição a pessoas por opinião. Então, qual o legado que vocês vão deixar para os seus filhos, para netos e para todos? Vai ser que você apoiou o regime? Porque uma vez vocês já fizeram isso falando que a gente queria proteger a democracia, quando queria dar um golpe comunista no Brasil. Então vai ser a segunda vez que vão fazer isso, agora a informação é mais disseminada, não vai ser tão fácil assim.